Você já ouviu falar no Negão Motora? Ele é Alcino, o maior ídolo da história do remo, que agora virou livro e tema do nosso Três Loucados. Alcino Neves dos Santos Filho era carioca da gema, nasceu no Rio em 24 de março de 1951. Mas virou ídolo mesmo da torcida do Remo de Belém do Pará, a cidade inclusive onde ele morreu aos 55 anos de idade, em 20 de julho de 2006. O Alcino jogou também pelo Madureira, onde começou a carreira na sua cidade natal, pela Portuguesa, pelo Grêmio, Atlético Goianiense, Bangu, Rio Negro de Manaus e Pinheirense, também do Pará, onde aliás ele encerrou a carreira. Mas consagrou-se mesmo como o maior ídolo da história do Remo, onde tornou-se tricampeão paraense em 73, 74 e 75. Agora, Alcino virou livro, este livro aqui, Alcino Negão Motora, a história do gigante do bailão. Foi escrito por um jornalista chamado Mauro Tavernard, que é remista de várias gerações. O Mauro, depois de um tempo morando na Inglaterra, percebeu que por lá qualquer clube tinha a sua história e a história dos seus ídolos registrada em livro. Então por que não fazer isso com aquele que é o maior ídolo remista? Aliás, maior em todos os sentidos. O Negão Motora media 1,96 m. O livro traz aqui um raio-x de como ele jogava, das características físicas, velocidade, cabeceio, faro de gol. Também os infográficos de alguns dos maiores gols que o Alcino fez na carreira. Um jogo inesquecível, Remo 2, Flamengo 1 no Maracanã, disputado pelo Brasileiro de 75. Mas não é só isso que o livro traz, não. Tem duas informações bastante interessantes. A primeira delas, até aqui, o Alcino era considerado o segundo maior artilheiro da história do Remo. Ele teria feito 158 gols contra 163 e dadinho. No entanto, há uma pesquisa feita por Rocildo Oliveira e que está no livro, apontando 177 gols para o Alcino. Uma outra desmitificação a partir do livro do Mauro Tavernard, a origem do apelido Negão Motora. Durante muito tempo se pensou que esse apelido vinha do fato do Alcino ter roubado um ônibus da concentração do Remo e sair dirigindo ele loucamente pelas ruas de Belém na época em que ele jogava pelo Remo, entre os anos 70 e 90. No entanto, aqui do livro está registrado que o apelido foi dado por um radialista, um importante radialista do Pará chamado Edgar Augusto, que costumava dar apelidos para vários jogadores. E no caso do Alcino, isso seria uma referência ao jeito maroto de caminhar do atleta, mostrando a confiança de um negro com prestígio e fama e que gostava de sair pelas ruas de Belém do Pará em seu Fusca abacate, com muita pose e polpa. As duas coisas juntas deram um apelido que consagrou Alcino e esperamos consagre também o livro do Mauro Tavernard. Alcino, o Negão Motora.